Boa noite a todos, presentes, amigos internautas, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, a leitura do Evangelho é na página 201, item 10, capítulo 21. Questão: os falsos profetas da erraticidade. Em seguida, passarei a palavra para os facilitadores Sérgio Bebiano e William Ferreira, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. Lembrando que todos aqui somos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Convido agora Cristina para fazer a leitura do Evangelho. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite aos nossos amigos internautas. Os falsos profetas da erraticidade. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob falsa aparência de amor e de caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando de permeio seus sistemas absurdos que fazem os médios aceitarem e, para melhor fascinar aqueles que querem enganar, para dar mais peso às suas teorias, se ornam, sem escrúpulo, de nomes que os homens não pronunciam senão com respeito. São eles que semeiam os fermentos do antagonismo entre os grupos, que os compelem a se isolarem um dos outros e a se verem com maus olhos. Só isto bastaria para desmascará-lo, porque, em agindo assim, eles próprios dão mais formal desmedido ao que pretendem ser. Cego, pois, são os homens que se deixam prender em armadilha tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los. Os espíritos da ordem a qual dizem pertencer devem ser não apenas muito bons, mas, por outro lado, eminentemente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que deles restará. Convide comigo, pois, que todas as vezes que um espírito indique como remédio para os males da humanidade, ou como meio de atingir a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema contraditado pelos mais vulgares noções da ciência, esse não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. De outro lado, crede bem que, se a verdade não é sempre apreciada pelos indivíduos, o é sempre pelo bom senso das massas, e está ainda aí um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do seu valor intrínseco, procurando aquele que encontra mais eco e simpatia. Seria ilógico, com efeito, admitir que uma doutrina que visse diminuir o número dos seus partidários fosse mais verdadeira que aquela que os vê aumentarem. Deus, querendo que a verdade chegue para todos, não a confina em um círculo restrito, fala surgir em diferentes pontos, a fim de que, por toda parte, a luz esteja ao lado das trevas. Repele impiedosamente todos estes espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. Eles são, quase sempre, espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se imporem aos homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los sob a sua dominação. São geralmente espíritos ávidos de poder que déspotas públicos ou privados durante a sua vida querem ainda vítimas para tiranizar após a sua morte. Em geral, desconfiai de comunicações que trazem um caráter de misticismo e de estranheza, ou que prescrevem cerimônias e atos bizarros. Então, há sempre um motivo legítimo de suspeição.
De outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios e não a esses ou aqueles com exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito. Se está obsidiado e a obsessão manifesta quando um médium não é apto, senão para receber as comunicações de um espírito especial, por mais elevado que ele mesmo procure se colocar. Em consequência, todo médium, todo grupo que se creem privilegiados por comunicações que só eles podem receber e que, de outra parte, estão sujeitos a práticas que acentuam a superstição, estão indubitavelmente sob a ação de uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, espíritos encarnados, devemos honrar e respeitar, e não deixar comprometer a toda hora. É incontestável que, submetendo ao cadinho da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, será fácil repelir a obscuridade e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, o conhecimento adquirido, a alta autoridade moral dos chefes de grupo, as comunicações dos principais médios que recebem um cunho de lógica e de autenticidade de nossos melhores espíritos, farão rapidamente justiça a esses ditados mentirosos e astuciosos emanados de uma turba de espíritos enganadores ou maus. Herácio, discípulo de São Paulo, 1862. Bom estudo a todos. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é um prazer estar aqui com todos vocês nessa casa abençoada de paz, de amor e caridade. É um prazer muito grande recebê-los, cada um de vocês. Aqueles que estão vindo na casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aos nossos amigos queridos que frequentam aqui, é sempre uma alegria revê-los. Também quero cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também estão nos assistindo pelo nosso site, pela internet. Esse estudo ele é gravado, juntamente também com as nossas palestras públicas, e é disponibilizado aí no nosso site. Então, esse estudo do Evangelho em especial é levado aí aos mais longínquos rincões do nosso planeta. E eu fico muito feliz com essa atividade que essa casa oferece, porque amigos, né, brasileiros, irmãos nossos brasileiros que estão em outros países e que não têm acesso a uma casa espírita, onde ele se encontra lá trabalhando muitas vezes, ele está participando, fazendo o Evangelho no lar, para vocês terem uma noção, através do nosso estudo aqui. Então, aos nossos amigos internautas também, aqui, que Jesus possa abençoar cada um deles. Bom, meus queridos, hoje estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo 21 é um capítulo muito, muito importante para que nós possamos aqui ter aqui o estudo dessa parte aqui, falsos cristos e falsos profetas. Nós já fizemos vários estudos aqui antes desse item 10, e eu e o Willi, da qual aproveito para agradecer a presença, meu amigo, que está sempre conosco aqui como facilitador e voluntário dessa casa. Nós vamos fazer aqui uma explanação, o Willi vai fazer uma pequena explanação do texto lido, e depois nós vamos estar respondendo aqui perguntas, que algumas já estão aqui, vocês também podem fazer as que vocês quiserem. Nossos amigos voluntários estão nas laterais aí, basta você levantar a mão. Eu desejo a todos, então, um excelente estudo. Fica à vontade aí, William. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença. Boa noite a todos e a todas. Boa noite aos internautas. Eu, me antecipando, já quero deixar aqui meu abraço de final de ano a todos, porque talvez não, com certeza é a última vez, a última passagem minha e do Sérgio aqui pelos internautas. Então, a todos, na casa não, na casa nós vamos estar aqui até o final do ano, mas pelos internautas é a última vez. Quero fazer minhas as palavras do Sérgio, ou seja, todos somos aprendizes, nós vamos aprender um pouquinho a cada dia. Eu falo por mim, eu aprendo um pouco a cada dia, com um monte de coisas, com um monte de
de temas e de conteúdos, e cada vez que eu leio o Evangelho, eu já encontro coisas diferentes, né? É importante essa releitura, porque a gente vai reaprendendo mesmo. E, às vezes, conversar sobre o óbvio, aquilo que está na nossa cara e a gente não está vendo, ou está vendo e não está enxergando, é sempre importante, né? A gente vai crescendo e se conscientizando mais com isso. O capítulo 21, como disse o Sérgio, é um grande alerta. Essa questão de falsos profetas é algo assim que a gente tem que ficar alerta mesmo. Em outras palavras, é como se a espiritualidade falasse para a gente assim, ó, não acredite em tudo que você escuta. Não acredite em todas as pessoas que estão te falando as coisas, né? E esse item 10 fala mais. Olha, não acredite nem em algumas coisas que você pode estar ouvindo com a voz da intuição. Ou seja, é um alerta principalmente para os médiuns, as pessoas que frequentam reunião mediúnica, sendo médios ou não, né? É um alerta muito grande, porque às vezes a gente, pelo costume de escutar determinada fala de mentor, às vezes a gente escuta e segue cegamente. Então, a gente tem que trabalhar com o nosso próprio discernimento. A gente não vai cegamente em tudo. As pessoas mudam, as pessoas eventualmente estão até com algum desequilíbrio. Então, se eu acreditar em tudo e em todos o tempo todo, pode ser que eu me dê mal, né? De um modo geral, temos que ter cuidado com o que nos falam, o que se chamam aí de mentores, os anjos da guarda, seja quem for. Porque existem mensagens de diversos tipos, de diversos níveis, né? Aquelas mensagens do tipo assim, ó, de alerta são muito importantes, mas tem uma questão assim, ó, a espiritualidade não te aconselha a atitudes ofensivas. Está vendo? Ó, te ofendeu, vai ali dar o troco. Essa mensagem, pode ter certeza, pode até ser de espiritualidade, mas não da espiritualidade amiga, positiva e benfeitora, né? A espiritualidade não te aconselha a fazer justiça com as próprias mãos. Tem aquelas coisas assim que muita gente fica pensando que ouve alguma mensagem, fala assim, olha, se você for esperar a polícia dar um jeito nisso, você vai esperar a vida inteira, uma semana e mais 15 dias não vai resolver nada. Você tem que ir lá resolver, do seu jeito, né? Te incomodou sua família, sabe? Essas coisas que a gente eventualmente pode até ouvir, não é a espiritualidade positiva, não é uma orientação cristã, né? A espiritualidade também não te exige que sofra. Sabe aquelas falas que a gente até vê falar assim, olha, a gente tem que sofrer mesmo, você tem que passar por isso. Aí a gente fica pensando assim, por quanto tempo eu já sofro 20 anos com essa esposa, ou 30 anos com esse marido, às vezes com problema de alcoolismo. O que eu posso fazer para melhorá-lo e não sofrer com ele, né? Não, eu tenho que sofrer com ele, deixa ele ser o que ele quiser. Não pode ser assim, né? Aquele trabalho que não dá prazer mais para a pessoa, não dá satisfação, a pessoa não cresce mais no trabalho, nem com o trabalho, nem com os colegas, já tem área de atrito com todo mundo, é hora de mudar. Então, não, tem que sofrer um pouco. Aqui a gente está no mundo para sofrer, né? Então, essas falas não são da espiritualidade consoladora. Agora, convite da espiritualidade é diferente, é para renovação. Olha, o seu trabalho te dá prazer? Não. Então, vamos fazer muitas amizades, né? E vamos procurar, na medida do possível, um que te dê mais satisfação, aquele com o qual você se encontre mais, e aquele no qual você pode desempenhar de uma maneira muito mais satisfatória as atividades e usando a sua inteligência de uma maneira melhor. Então, às vezes, a gente pensa o seguinte, não, eu vou ficar nesse trabalho aqui, depois eu não encontro outro. Não é um estímulo, a espiritualidade não dá estímulo para ninguém se demitir, não. Mas, paralelamente, a pessoa pode ir procurando algo que lhe satisfaça melhor, né? Espiritualmente e até materialmente também, né?
convite da espiritualidade é para recomeço, muitas vezes é para recomeço, às vezes em outro local. Olha, você que mora na cidade tal, é muito bom, você está muito bem lá, mas você sabia que você pode aproveitar mais sua potencialidade em determinada localidade? Né? Sem você se prejudicar numa mudança. Vamos fazer isso com todo o cadenciamento, com calma, com os pés no chão. Né? Você testa primeiro, deu certo, bem não, aí fica onde você está assegurado. Né? E isso é a palavra da espiritualidade. A espiritualidade pede muito para a gente fazer oração. Eu sempre falo que oração é o antibiótico mais efetivo que existe. Não tem antibiótico inventado pelo ser humano melhor que a oração. Porque a oração é uma ligação direta, realmente, com o nosso Criador, né? Com os nossos anjos da guarda, com a santa espiritualidade. Então, a gente, podendo melhorar através deles, não tem nenhum remédio que faça melhor. Né? Mas então eu não preciso ir no médico? Não. Nós temos os instrumentos sociais, entre eles o médico. Eu tenho que ir ao médico, eu tenho que me consultar, claro, né? Mas eu vou acreditar no remédio, vou ter fé no remédio, mas muito mais fé em Deus, porque o que eventualmente a espiritualidade não pode fazer, talvez pela nossa própria evolução, não pode fazer no momento, não é o remédio que vai fazer. Né? Então nós temos que trabalhar com as questões materiais que nós temos, medicina, homeopatia, antroposofia, tudo que existe, mas a nossa oração não pode ficar de lado. Pelo contrário, tem que vir em primeiro lugar. Né? A voz da espiritualidade para a gente, a voz assim, do mundo espiritual, é para combater com ética, né? E com os meios legais disponíveis. Né? A gente lembra até da frase de São Paulo, ao longo da vida dele, você está satisfeito com a sua obra? Não tem obra nenhuma. A obra é de Jesus. A única coisa que eu fiz foi combater o bom combate, completar a corrida e perseverar na fé. Essas 3 frases dele. Né? Combater o bom combate, completar a corrida e perseverar na fé. Então, assim, a gente tem que combater realmente com ética aquilo que não está correto. Com ética, com os meios disponíveis, com possível mansidão. Né? Sempre ser manso, não sei. Nem Jesus era manso o tempo todo. Né? Então, a gente tem que ser sempre ético. Na busca da ética, a gente tem que fazer tudo para ser ético. Mas guardar sempre o equilíbrio. Se a gente tiver equilíbrio, eventualmente a gente não aguenta se segurar, né? Mas a gente tem que fazer o esforço, porque o esforço é combater o bom combate, é combater aquele inimigo impaciente que é a gente mesmo, né? É combater aquela pessoa que quer resolver algo sem enxergar quem está do lado também querendo chegar naquele mesmo local. Essa pessoa somos nós mesmos, né? A gente sempre pensa no outro, mas somos nós, um pouco de cada um de nós aqui. Né? A espiritualidade também faz um convite para alertarmos outros sobre perigos. Tudo com a devida prudência. Nós não podemos apavorar as pessoas. Olha, você veio morar nesse bairro aqui? Vim. O bairro não é bom não? Olha, aqui, esse bairro, você só vai encontrar um assalto atrás do outro. A pessoa não vive em paz. Né? Então, a gente tem que... A voz da espiritualidade é para só influencie, ajude, faça oração, alerte as pessoas, tudo com a devida prudência. Quando é nesse sentido, é a espiritualidade cristã. A gente não tem dúvida que outras correntes espirituais podem avançar no nosso caminho. Né? E vão avançar no nosso caminho toda vez que a gente baixar a guarda. Quando que a gente abaixa a guarda? Aquela extrema tristeza, aquela fala assim, não, eu sou mais recolhido mesmo, eu vou ficar... Não, se a gente é mais recolhido mesmo, vamos fazer alguma coisa para mudar. Porque o ser humano é uma voz ativa, é uma pessoa ativa. As pessoas têm que ter atividade. Né? A gente sempre recomenda aqui no acolhimento fraterno que entre as providências que a pessoa
possa tomar para melhorar é uma caminhada pela manhã, né? Não precisa ser uma caminhada de 1h30, 2 horas, não, mas uma caminhada de 30, 35 minutos. Eu tenho problema no joelho. Como é que eu faço? Existe a possibilidade de caminhar dentro d'água sem impacto no joelho. Eu não vou ter condição de fazer uma hidroginástica, então não caminhe os 35 minutos. Você consegue caminhar 15 com um calçado adequado? Não, 15 eu consigo, num lugar plano. Então já começou a sair do sedentarismo, já começou a gerar endorfina no seu organismo para dar a sensação de felicidade, sensação de notoriedade para si mesmo, né? Então a gente pensa o seguinte: falsos profetas na erraticidade, que é um termo que o Evangelho usa para os espíritos não encarnados, né? É como se eles estivessem ainda andando nos planos espirituais sem uma direção muito bem orientada. Então, chama-se de erraticidade. Então, esses espíritos, eventualmente, ainda que não se encontraram no mundo espiritual, estão sendo procurados para pegarem um caminho da luz, e às vezes eles vão se esquivando para lá, esquivando para cá, né? Quantos de nós, às vezes, recebemos um alerta: não faça isso, porque isso pode dar problema. A gente não escuta ou finge que não escuta e vai para o outro lado. No mundo espiritual tem a mesma questão. São muito orientados, mas às vezes perseveram nas mesmas questões que lhes atormentavam quando encarnados. Então, nessa situação, a gente chama de os amigos que estão na erraticidade. Então, eventualmente, eles buscam uma influência negativa. Alguns deles até na boa intenção. Nem todos têm a má intenção, não, mas por mais bem intencionados que sejam, como são mal orientados, também passam uma orientação inadequada. Nós não podemos cair em orientações inadequadas, né, nós encarnados, porque nós já temos questões demais para descobrir, questões demais para nos ater, né? Temos nosso trabalho, temos nossa família, temos a nossa busca incessante de fazer caridade, porque se a gente não fizer caridade, o que vai acontecer é o seguinte: não vão fazer com a gente. O ciclo do bem, ou a corrente do bem, é aquela na qual o A ajuda o B ajuda o C ajuda o D, até chegar no Z e que volta a ajudar o A, né? Não no sentido de toma lá da cá, não nesse sentido, mas num ambiente onde todos podem se dar um pouco uns para os outros, sem se preocupar em receber, mas naturalmente vão receber. Então, a caridade é uma das preocupações do ser humano, não é só o trabalho, não é só a família, né? O que eu posso resumir desse item 10, é cuidado mesmo. A gente tem que usar a nossa percepção, porque aquelas vozes, muita gente acha que ouve vozes, alguns ouvem mesmo, né? Temos que ter cuidado com essas vozes, né? Porque aqui, aquelas coisas que chamam a gente assim, reaveja o seu trabalho ou o seu amor em 3 dias, cuidado com isso, né? E existem muitos locais, não são poucos, né? Tem até uma frase que eu vi recentemente na internet, assim: alguém sabe quanto tempo demora para a gente ficar rico, quem passou o Réveillon passado de branco ou de amarelo? Então tem umas superstições, né? E essa é uma superstição leve. Como diz o texto, às vezes esses falsos mentores, esses falsos profetas desencarnados, pedem para a gente buscar ervas em determinados cantos do planeta que nem existem. Ou às vezes pedem para a gente utilizar ervas e alguns medicamentos que às vezes fazem muito mais mal do que bem, porque a dosagem nem sempre está adequada, né? Se alguém nos ofende ou bate na mesa, e a gente escuta assim, aquela vozinha falando: você vai deixar isso assim? Você não vai retrucar, não? Pode ter certeza, pode ser espiritualidade, mas não é espiritualidade cristã. Mas se alguém bate na mesa, nos oprime, e você ouve aquela voz assim: calma,
mostre equilíbrio, vai com calma que você consegue dominar a situação. Essa voz você pode escutar. Então a gente tem que usar a percepção sempre, porque não tem receita de bolo, né, Sérgio? Tem um monte de coisas que a gente pode usar de comparação, né? Mas assim, receita de bolo mesmo não tem. Então a gente tem que usar, uma das coisas que a gente usa sempre é esse estudo que nós estamos fazendo aqui. Nós e vocês, todos juntos aprendendo, porque vai abrindo a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa percepção para essas falsas mensagens. É o que mais tem por aí, a falsa mensagem, né? E o pior é que às vezes as mensagens, as pessoas que passam, falando que estão empossadas por um espírito poderoso, passam com tal credibilidade que a gente até acredita. E aí começa a passar algumas coisas, dependendo da forma como a gente olha para a pessoa, as feições que a gente faz, a pessoa vai avançando nas informações e aí fala coisas do tipo assim: vai morrer alguém na sua família. É muito provável que vá, na família de todos nós, pode desencarnar de uma hora para outra, né? Mas a gente tão assim, dominado pela fala da pessoa, a gente acaba achando, nossa, é uma tragédia, a pessoa sabe mesmo das coisas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu vou responder 2 perguntas aqui, Sérgio, antes de passar para você, que aí tem outras, caso você queira responder, já tem umas que chegaram aqui, ó. Tem uma pergunta que nos fizeram mais de uma vez, que foi a seguinte: quando eu era evangélica, foi uma senhora que falou, tinha uns pensamentos estranhos, né, e eu ouvia a voz me dizendo algumas coisas, e eu perguntava o que fazer para o meu pastor. E agora, para quem que eu pergunto? A doutrina espírita, como todos nós sabemos, é um convite ao estudo. É uma obra filosófica, é uma obra religiosa, é uma obra científica. Então é um convite ao estudo. Se a pessoa participar de estudos, de leituras, fizer o culto do Evangelho no lar, ela não vai ter nem dúvida para perguntar, mas se tiver, está tudo nas obras básicas e tem uma gama de pessoas, por exemplo, nessa casa, que é uma casa do bem, para responder um monte de coisas. Aqui mesmo, na terça-feira, tem dos itens que chama Perguntas e Respostas, que antecede a palestra da terça-feira, né, Sérgio? E a gente pensa o seguinte: perguntar, um pode perguntar para o outro, trocar ideia juntos, e depois assim, vamos tirar a dúvida aqui no Evangelho? É sempre bom a gente recorrer ao Evangelho de Jesus. A gente erra menos, a gente acaba pensando coisas erradas em menor probabilidade. Outra pergunta aqui, ó. Existem santos que são mais mansos e outros são mais bravos? Existe isso? Por exemplo, São Miguel e São Jorge têm uma espada. Um tem espada, outro tem lança. Qual santo que é mais forte? Eu queria dizer para vocês que ontem teve uma palestra aqui sobre o ódio, sobre a raiva, né? A raiva faz parte do ser humano. Quem aqui nunca sentiu raiva, levante a mão. Nunca teve raiva na vida? Ninguém levantou a mão. A raiva é algo natural. A gente tem que evitar, né? Todo mundo aqui já levou algum tombo? Caiu, escorregou? Pois é. Também é natural, mas a gente tem que evitar, porque alguns tombos machucam, alguns as pessoas quebram a perna, em outros as pessoas ficam inválidas, né? Então, por mais natural que seja esse sentimento raiva, a gente tem que evitar, porque a ira, a raiva nos leva àquela baixa de vibração, e aí sim, esses falsos profetas começam a nos influenciar, né? Então, não existe esse santo forte, não existe esse mentor mais fraco. A gente tem que ser equilibrado. Às vezes as pessoas, a maneira de se expressarem, às vezes é um pouco mais enfática, um pouco mais rígida, um pouco mais criteriosa, outros são mais afáveis. E cada um tem um jeito, né? Não é por isso que a pessoa é mal ou bom. E
afinal de contas, a lança e a espada são sempre sinais de alerta no que tange a esses santos. Não tem nada a ver com o ataque que eles vão fazer, ferir de sangue, nada disso. A mensagem não é essa, né? Eu vou finalizar com uma última aqui, ó. Quando eu rezo, muitas vezes tenho intuições, como se estivesse ouvindo vozes, sugerindo que eu haja de determinada maneira. Às vezes para perdoar pessoas, às vezes para me afastar de outras. Devo acreditar em tudo que vem intuitivamente na minha cabeça? O próprio texto nos diz que quando tem uma orientação para se afastar, abra o olho. Às vezes, nem tudo a gente tem que estar perto mesmo, não, né? Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa sempre caçoando de mim, sempre aproveitando, às vezes, da minha boa fé, se eu puder ter uma amizade com ela à distância, talvez seja melhor. Mas ficar afastando de aquele ali está te olhando de olho virado, você pode se afastar dele. Aquela pessoa ali se veste totalmente diferente de você, não ande com ele também não, ele não deve ser, aquele ali só anda com roupa. Então, esse tipo de coisa, e a gente ouve muito isso, né? Tem pessoas que falam assim, mas eu sonhei que a pessoa ia me perseguir, a pessoa era uma pessoa que usava roupa de tal cor, e eu encontrei, foi a primeira pessoa que eu encontrei. Olha para você ver, coisa tão comum, a gente pode encontrar o vermelho, o preto, o branco, o amarelo, e isso não vai ter uma relação direta, né? Então a gente tem que ficar de olho aberto, né? Não tem assim que acreditar 100% em tudo, mas na dúvida, vem aqui no Acolhimento Fraterno, eu faço parte da equipe do Acolhimento Fraterno, o Sérgio também faz, e tem várias pessoas. Nós temos maior satisfação em atender todas as pessoas, ouvir, trocar ideias. Não sabemos tudo, aprendemos muito, e talvez com algumas pessoas muito mais, né, Sérgio? Mas a gente está sempre disponível, né? E aqui a gente tem a questão da credibilidade da casa. A casa aqui nunca é demais falar. Não se paga para fazer nada. Nada é cobrado aqui. A única coisa que se cobra é que você traga, se for possível, se você tiver no dia, o bom humor, o coração leve. Porque aí nós vamos trocar essas boas sensações. Tá bom? Eu vou passar para o Sérgio, qualquer coisa a gente volta a falar. Muito bem, meus queridos. Eu disse que esse capítulo e esse item aqui realmente ele é instigante. Vocês percebem aí a quantidade de coisas que a gente pode extrair desses ensinamentos aqui, que foi aqui trazido por Erasto. Nós precisamos estudar, sim. Através do estudo, nós teremos o discernimento necessário para que possamos aqui realmente saber o que é certo e o que é errado. Porque nós teremos aqui o bom senso, teremos a razão, a fé raciocinada. Uma pergunta interessante aqui, que nos chega aqui hoje, foi assim: antes de frequentar essa casa, eu fui num lugar pedir ajuda. E a pessoa, ou o espírito, falou para eu fazer várias coisas estranhas. Fiquei com medo e não fiz. E agora? Deveria ter feito? Olha só, minha amiga ou meu amigo. Para começar, eu digo que você não devia nem ter ido. Né? Essa é a verdade, mas não importa. O que importa é agora, é a sua nova postura, a sua nova forma de agir. Esses lugares, como foi colocado aqui pelo William agora há pouco também, ou essas pessoas, elas também acabam gerando também aqui um preconceito muito grande contra a doutrina espírita. Porque os leigos, as pessoas que não têm conhecimento da doutrina, elas acabam confundindo tudo, achando que isso tudo é espiritismo, e na verdade não é. E nós até lemos aqui, algumas semanas atrás, aqui sobre esse capítulo, e foi comentado aqui agora há pouco pelo William, pessoas que oferecem coisas, milagres na verdade, resolve tudo. Eu estava relendo aqui, enquanto o William falava, algumas coisas que eu falei aqui algumas semanas atrás, para aquelas pessoas que não estiveram aqui, depois também entrem lá no site e assistam esse estudo, que foi muito interessante. Mas tem um que me chamou muita atenção. E as pessoas, na sua ingenuidade, ou na sua ânsia,
até de buscar soluções para os seus problemas, que estão passando por situações tão complicadas, estão frágeis, emocionalmente falando também, acabam se envenenando por essas situações que seriam, entre aspas, fáceis para a resolução dos seus problemas. Tem um aqui que eu gostaria de reler para vocês, eu falei aqui algumas semanas atrás, mas ela me chamou muita atenção. Estava pregado aqui num poste, aqui em Divinópolis, bem grande, está assim: está sofrendo? Quem não está sofrendo? Né? Todo mundo está sofrendo um problema. Eu estou com problema de relacionamento, eu estou com problema na escola, eu estou com problema financeiro, estou com problema de saúde, estou com problema no trabalho, eu estou com problema, cada um tem seu problema. Né? Cada um está sofrendo por alguma coisa. Você está sofrendo? Eu estou. Aí todo mundo vai lá ver. E aí a pessoa muito criativa falou assim: Pai Tício tem a solução. Está sofrendo? Pai Tício tem a solução. Então é esse que eu quero saber. E aí vem aqui: benzo, caneta e vadimeco para OAB e concurso. Gente, se quem for fazer concurso aqui, está resolvido o problema. Você leva a caneta, de preferência essa aqui, que é do Jesus de Nazaré, vai para você ver melhor ainda. E vai lá, o caboclo vai benzer a sua caneta. Você vai fazer o concurso público e vai passar. Você precisa estudar não, porque a sua caneta está benzida. Me ajuda aí. E o povo vai lá e paga para benzer a caneta para você fazer o concurso público, não é? Destranca o recurso trancado. Gente, puxa vida. Resgata o fundo de garantia, né? Eu que sou da área contábil, como contador, consultor tributário, olha para você ver. Libera o alvará em 3 dias. Gente, isso aqui é o meu sonho. Nós estamos com um problema seríssimo de alvará aqui agora, está mudando a lei, graças a Deus, não é? Tenho dificuldade de liberar o alvará aqui de clientes meus. Vou lá no Pai Tício, pago e libero o alvará do meu cliente. Trago honorário em 24 horas. Gente, eu estou com inadimplência terrível. Quem é aqui que não tem inadimplência hoje, né, de clientes? Vai lá que o caboclo libera a inadimplência dos honorários. O William colocou aqui, ó: pessoa amada em 48 horas com dinheiro da pensão. Nossa, esse aqui é do bom. Além da pessoa vir de volta, ainda vem com dinheiro da pensão também. Tira o nome do SPC, você pode, não precisa pagar com mais não. Né? Aí você não paga mais nada, vai lá e tira o nome do SPC. Leio mão e jurisprudência. Gente, me ajuda. Está aqui, ó. Né? Igual esse, nós temos muitos, temos vários aqui, oferecendo de tudo, para tudo quanto é problema, para tudo quanto é gosto e para tudo quanto é preço. E as pessoas acabam confundindo aqui essas questões, achando que isso é espiritismo. E aí quando a pessoa fala assim, hoje muito menos do que antigamente, mas ainda acontece bastante, e aí a pessoa assim: estou frequentando um centro espírita. Quê? Né? Você é doido? Você está mexendo com isso? Por quê? Porque vai nesses lugares aonde se pede um monte de coisa, se dá ali orientações esdrúxulas, terríveis ali, né? Cobrando, pedindo bebidas, pedindo ali fumo, comida e todos aqueles rituais ali esdrúxulos que a pessoa tem que fazer. E aí você vai na encruzilhada, não sei da onde, na sexta-feira, meia-noite, ou no cemitério, ou não sei mais aonde, e você vai estar ali. E aí assim, mas tem espírito lá? Tem, como tem para todo lado, e que se comprazem também, que quer beber, quer fumar, quer comer, que estão tão densos, que estão naquela situação. Você acaba, na verdade, se ligando a entidades trevosas, que quer a bebida, que quer a comida, que quer o fumo, ali, porque eles estão tão densos, que ainda estão ali necessitando, ou achando que estão necessitando, daquelas coisas materiais. E aí você acaba trazendo isso aí para dentro do seu lar, e aí começa a complicar toda a sua vida, porque cada vez ele quer mais. Um caso interessante que aconteceu, quando uma pessoa se ligou a esse tipo de entidade, que ela chegava aqui e tinha uma médium na casa, totalmente descontrolada e deseducada, não é? E o espírito falou assim: para acalmar aqui, você me dá a cachaça e o fumo. E aí tinha que ir lá, pegava, acendia um charuto, colocava lá o charuto, colocava copo de pinga lá, para a casa ficar mais ali, sem barulhada. Senão ele ficava atazanando lá até conseguir o que ele queria. Olha só, esse é o tipo de entidade. Tem. Mas você vai atrair para perto de si esses espíritos. E outros espíritos também, aproveitadores aí, né?
zombeteiros, de todos os tipos, se aproveitam muito de médiuns incautos também. E aí, esses médiuns, que acabam recebendo essas entidades, vão acabando se deixando também levar por orientações esdrúxulas, orientações realmente descabidas, mas simplesmente devido a uma palavrinha, chamada vaidade. É isso que acontece muitas vezes. E se infiltram, não raro, em algumas casas espíritas, e vão se ligando a esses médiuns, para que eles possam, então, ali, conseguir, às vezes, destruir o trabalho daquela casa. E se o dirigente daquela casa, e se os médiuns ali daquela reunião não estiverem atentos, eles podem sim ali ser iludidos. E aí tem espíritos, como nos coloca aqui o texto lido, que se fazem passar por espíritos de grande escola. Chega, aí eu sou o doutor fulano de tal. Aí a turma, nossa, nós estamos bonitos demais na fita, né? Se deixa passar. E aí ele vem e começa, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. E começa a levar todo mundo. E aí ele fala ali durante a reunião, meia hora, gasta meia hora da reunião, só enaltecendo cada uma das pessoas trabalhadoras. Pode ter certeza absoluta, não é um espírito sério. Nenhum trabalhador espiritual de Jesus ali tem tempo para ficar aqui jogando a gente, levando o nosso ego. Nós não estamos aqui para ficar puxando o nosso saco, não. Nós estamos aqui para trabalhar. O espírito que começa a chegar com muita ladainha, aquela frescuragem danada, né? Não, meus amigos, nós estamos aqui para trabalhar. Mas não fala nada com nada, não fala coisa com coisa, é só aquela conversa mole, aquela conversa fiada, não tem objetivo. E na verdade ele está tomando o tempo da reunião para não deixar aquele grupo trabalhar e ajudar os espíritos sofredores e nem as pessoas necessitadas, e vai tomando o tempo da reunião e vai enrolando as pessoas, conquistando a confiança daqueles médiuns e dirigentes incautos, e com isso ele começa a ficar cada vez mais próximo daquele grupo. E quando ele começa então a conquistar cada vez mais essa confiança, ele começa então a passar orientações. E aí começa a jogar também grupinhos contra outros. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam. Gente, cuidado com alguns trabalhadores aqui da casa, viu? Vocês fiquem espertos com eles. E costuma dar até nome. Fulano de tal, vocês abrem o olho com ele. Por quê? Porque às vezes é um trabalhador sério, uma pessoa estudiosa, e ele quer tirar aquele estudioso da casa porque fica mais fácil. Porque você reinar onde tem a ignorância é muito mais simples e muito mais fácil. E ele começa com aquelas orientações mais descabidas possíveis. Eu posso citar algumas a título só de exemplo para vocês aqui. Eu até falei isso, salvo engano, uma vez aqui. Eu fui convidado para ir numa cidade próxima aqui, numa casa espírita, que estava passando por uma série de turbulências. E aí o pessoal me convidou, né? Olha, Sérgio, a situação que está muito difícil, as orientações que a gente está recebendo aqui. E tinha um grupo que era totalmente contrário àquelas orientações. Mas grande parte dali da reunião estavam favoráveis àquela reunião. E começou a haver uma desavença dentro da casa espírita. E arrachou-se a casa espírita. Tinha um grupo que não queria seguir aquilo, e outro grupo, não, o espírito mandou fazer, e nós estamos fazendo e tal, aquele negócio todo. E quase que a casa já estava já ali fechando. Uma casa espírita, séria, mas que as pessoas estavam se deixando levar. Fiquei sabendo dos detalhes do caso, senão nós marcamos o dia, e obviamente eu fui acompanhado por alguns médiuns, trabalhadores também da nossa reunião mediúnica. Mas também não fui sozinho, pedi muita ajuda, muita proteção dos nossos trabalhadores e amigos espirituais, para que nos acompanhasse naquela tarefa que era para ajudar aquela casa. Chegamos lá, já começamos ali a ficar surpresos logo no início, porque ao adentrar ali a sala mediúnica, da porta da entrada até lá na mesa, estavam toda coberta por pétalas de rosas brancas. E a gente estava caminhando em cima das pétalas. Estava até bonitinho, né? Eu disse, mas que coisa doida esse negócio aqui. E aí as pessoas foram chegando, todo mundo de branquinho, outros com turbantinho, até luvas brancas tinha também, mas todo mundo de branquinho. Sentou todo mundo lá, eu fiquei à parte, observando. E aí a mesa cheia de flores brancas também e tal. E aí eu fui e perguntei, antes de começar a reunião, por que tem esses negócios aqui? O que? Aí as pessoas, o quê? Um monte de flor no chão aqui.
O Espírito falou que é para purificar o ambiente, que as pétalas, nós vamos andando em cima das pétalas de rosas e as energias negativas nossas vão ficando no chão e as rosas vão absorvendo essas energias. Sei. E aqui na mesa também, porque os pensamentos negativos, as energias aqui e tudo. Sim, tem mais alguma orientação? Tem, o banho. Antes de vir para cá, todo mundo tem que tomar banho de pétala de rosa. E a roupa branca? É para purificar o ambiente. Sei. Né? Por coincidência, ou não, eu estava de preto, né? Naquele dia. Né? E assim, até a gente está fazendo aqui uma prece, aqui, né? Porque você não veio adequadamente vestido. Não, tá certo. Você quer que eu faça o quê? Fico pelado? Aqui também? Não tem problema. E aí começou a reunião. Aí manifesta-se lá o dito cujo, né? Espírito, ali, o mentor daquela reunião ali. E aí começou a conversar e tudo. E aquela lereia, aquela conversa mole, aquela conversa fiada. O negócio não chegava em lugar nenhum. Eu estou só escutando aquele negócio todo. Meus irmãos e tal. E nós estamos aqui, não é? Para trabalhar, para Jesus. E aí, né? Vamos... eu queria também falar, agradecer a todos vocês. E foi falando. E o negócio não chegava em lugar nenhum. Até que aí, no meio ali daquela explanação, já tinha passado uns 40 minutos de conversa fiada. Ali e nenhuma outra manifestação, só a dele. Só tinha a dele, no médium lá. E eu fiz, eu gostaria de conversar com o nosso irmão. E fui conversar com ele. Meu irmão, como é que é a sua graça? Aqui. Aí ele falou assim, eu sou o mestre. Disse, nossa, Jesus, que bacana, né? Tá bonito demais na fita esse negócio aqui. E aí, eu disse, que bom que está aqui. Pois é, nós queremos agradecer a sua presença, meu irmão. Você veio aqui também para somar com os nossos trabalhos e tudo. E eu fui começando a apertar ele. Deixa eu te falar, mas eu queria saber mais. Por que você tem que fazer essas coisas aqui? Não, porque isso aqui. Não, mas de onde que você tirou isso? E fui propositadamente, é óbvio. Fui questionando, e eu fui questionando tanto que ele começou a ficar irritado. E aí nessa irritação ele perdeu as estribeiras, né? E começou a ter um bate-boca ali comigo naquele momento. E as outras pessoas tudo ali assustadas com aquela situação. E eu fui só, meu amigo, que tal você então abrir o jogo para nós aqui? Você sabe com quem que você está conversando, não é? Porque você não me engana não. E aí ele deu então aquela gargalhada, né? E também já estou cansado desse povo aqui mesmo, né? E aí todo mundo aí ficou mais assustado ainda. Esse cambada de bobão aí, otários. Isso tinha 2 anos que ele estava naquele grupo ali, só ele. E o grupo não produziu. 2 anos. Olha o que a falta do estudo e a vaidade não faz com as pessoas. E aí, né, nós tiramos ele dali para manifestar através de uma outra médium que nós havíamos levado. E ele realmente entregou todo o ouro. E aí foi onde eu conversei com as pessoas, olha só, meus queridos, vocês precisam de entender, estudar. A fé é importante, mas existe uma outra palavrinha que depois da fé vem, que chama-se raciocínio. É fé raciocinada. Então que sirva isso de exemplo para todos nós, quando estivermos recebendo orientações, nós temos que passar no crivo, sim, da razão e do bom senso. Se você vai em lugares como esses que nós acabamos de mostrar aqui, e a pessoa de forma muito genérica, como o William colocou, alguém da sua família vai morrer. Não vai morrer ninguém não, minha família vai ficar eternamente aqui, ninguém vai morrer. Vai ficar aqui 500 anos, 600 anos, 700 anos, fazendo aniversário todo ano. Ninguém morre, claro que vai morrer. Você vai encontrar uma pessoa, não vou encontrar com ninguém, vou viver no ermitão, ali no meio da floresta. Então são coisas assim, olha para você ver, são totalmente subjetivas. Então, meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado. Se começar no lugar, tem 2 coisas que nós temos que ter muita cautela. Primeiro, se te cobrar alguma coisa, que seja dinheiro, que seja 1 centavo sequer, ou alguma coisa em troca, se te pedir alguma coisa em troca, em qualquer lugar que você for, não, você me dá aqui, pode ser alimento, pode ser bebida, pode ser roupa, pode ser o que for, ou dinheiro, fuja desse lugar. Não é um lugar abençoado. Para começar, a caridade tem que ser feita gratuitamente. Dai de graça o que de graça receber. Senão, não é a caridade. Cobrou qualquer coisa, ou pediu alguma coisa, fuja desse lugar. Para começar. E se for em algum lugar que for de graça, porque também começa sendo de graça, para cobrar depois. Mas que as orientações sejam esdrúxulas, por isso a necessidade do
do conhecimento, o Espírito de verdade, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala assim, nos adverte: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, ele fala assim para nós. E ele fala assim: estudai-vos, instruí-vos, melhor dizendo, instruí-vos, este é o segundo. Olha só, amai-vos e instruí-vos. Ele não falou só para nós nos amarmos, e também não falou só para a gente estudar, não. Ele falou: amai-vos e instruí-vos. Com amor, mas com raciocínio, olha só, não tem como dar errado não, meus queridos. Esse é importante. Temos questões aí ainda, meus queridos? Chegou uma pergunta aqui, Sérgio, eu vou ler, você responde. Estava num relacionamento e, ao falar que frequentava espiritismo, a pessoa começou a mudar comigo. Passou um mês de um relacionamento e começou a falar que não íamos dando muito certo, por motivo de até sermos de religiões diferentes. O que leva a pessoa a ter medo de espiritismo sem ter conhecimento? Interessante a pergunta, né? Aqui muitas vezes vem na casa pessoas que deixam os seus cônjuges, às vezes o marido vem sem a esposa vem sem o marido, ou namorado, ou noivo, ou filho, ou pai, porque o ente querido ali não comunga da mesma crença religiosa. Olha só, nós estamos num país laico, e o mais importante de tudo, e aí vale para todos nós, espíritas e qualquer outra denominação religiosa também, respeitarmos e entendermos a religião do outro. Isso é praticar a alteridade. A alteridade é nós entendermos o momento evolutivo que o nosso irmão se encontra. Se nós já estamos nesse patamar, se a gente já vê aqui, já entendemos um pouquinho a mais, e às vezes nosso irmãozinho ainda está naquela situação das crenças, dos dogmas, vamos respeitar. Cada um está no seu tempo. A doutrina espírita, ela nos traz aqui a luz da fé, mas sobre uma fé raciocinada, como nós colocamos. Ela tem um tríplice aspecto. Ela é religião, sim, mas sem dogma. Ela é uma religião no sentido de uma ligação a Deus, de uma ligação a Jesus. Você não vai ver nenhum ritual nessa casa. Nós não temos tambor, nós não temos aqui procissões, nós não temos velas, nós não temos que agachar, nem levantar, nem ajoelhar, nada. Porque nós entendemos que não há necessidade, porque está dentro do nosso coração, é pensamento, é mudança de atitude. Mas ela também é uma filosofia de vida. E ela tem no seu tríplice aspecto também a questão da ciência. E vem a ciência, através aqui de cientistas renomados mundialmente, ganhadores de prêmio Nobel inclusive, provar cientificamente falando, e não dogmaticamente, nem religiosamente, mas através da ciência, a existência dos espíritos e a influência que eles exercem na nossa vida. Olha só, eu não estou falando de religião, estou falando de ciência. Foi a primeira coisa que me trouxe para a doutrina espírita, foi a parte científica. Por quê? Porque eu buscava respostas. E eu, talvez por causa da minha profissão, das ciências exatas, eu sou muito cético. Eu não acredito nas coisas assim, simplesmente porque está escrito ou porque alguém falou, não. Para mim tem que ter prova, mas prova mesmo. E eu fui encontrar provas concretas, provas racionais ali, e principalmente científicas, reais, da existência dos espíritos, de como que funciona essa relação do plano espiritual com o plano físico. Aí eu falei, bom, agora eu acredito. Aí eu fui estudando essa parte científica. Depois é que eu fui para a parte religiosa. Olha só. E aí que eu fui depois para a parte filosófica. Mas o que me trouxe primeiro foi a questão da ciência. Então, esses nossos irmãos que ainda estão presos em dogmas das demais religiões, nós temos que entender. E se aquela pessoa não comunga e não aceita você, olha, reflita. Converse e tudo, mas se não der, você vai fazer o quê, não é? Não, então eu não vou mais, nunca mais frequentar a minha doutrina, vou esquecer tudo, mas quem vai tomar a decisão vai ser você, né? Não serei eu que vou falar para você nesse relacionamento. Mas é importante chamar para uma conversa franca, aberta e honesta. Será que o que vale mais? Não, que o pastor, por exemplo, falou que se você frequentar o centro e eu frequentar aqui a igreja evangélica, que seja, não vai dar certo. Por que não? O amor é diferente? O amor de um ateu é diferente de um amor de uma pessoa religiosa? Nós estamos falando de amor, não estou falando de religião.
É diferente aí essas coisas, né? Então a gente tem que refletir realmente sobre isso. E mais, sabe, meus queridos, olha só, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita mais profundamente, foi o que me levou a essa busca de respostas, a gente vai vendo tanto que ela nos dá realmente respostas sensatas. E aí você vê que muito tempo que você estava ali naqueles dogmas religiosos, das diversas religiões que nós temos hoje no mundo, e aí você fica, meu Deus do céu, realmente. Porque se você começar a refletir, por exemplo, sobre os ensinamentos que estão ali na Bíblia, vamos falar aqui da Bíblia católica, e eu estudo todas as religiões, porque eu adoro estudar religião, mas você vai ver que não tem ali embasamento racional e científico nenhum. Como é que lá na Gênesis fala que a Terra foi criada, que o homem foi criado há 6.000 anos atrás, sendo que a ciência me prova que a Terra tem 4,5 bilhões de anos? Olha só, meus queridos, não tem como. Como que eu vou acreditar que Deus criou Adão e Eva, que Deus criou Adão ali do barro e lhe deu ali a sua imagem de perfeição, lhe deu o sopro do ânimo, a alma, e da sua costela criou Eva? E se olharmos lá, a história nos conta que tinha uma outra mulher antes de Eva, que não deu certo com Adão porque não veio de Adão. Mas vamos ficar lá na Bíblia católica, e ela acabou se transformando na cobra. E aí fala que Eva induziu Adão a comer o fruto proibido do conhecimento. Quer dizer que Deus também não queria que a gente tivesse conhecimento, expulsando do paraíso. E aí vieram para a terra, Adão e Eva. Está escrito lá na Gênesis, há 6.000 anos atrás. E aí Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel pela vaidade, pelo orgulho. Aí ficou Adão, Eva e Caim. E Deus fez uma marca em Caim para que os outros não o perseguissem. Que outros? Não eram só os 3. Mas aí tiveram mais uma filha, chamada Sete. Aí ficou Adão, Eva, Caim e Sete. E aí eu fiz um questionamento para o padre na época lá. De onde que vem 7,5 bilhões de pessoas? Adão ali teve relação com a filha? A mãe com o filho, irmão com o irmão? E aí, isso é incesto? E como é que fica essa questão das diferenças aqui das etnias? Nós temos a raça negra, a raça amarela, os asiáticos, enfim. E outra coisa, eu sou contador. E eu fiz as contas, e não dá tempo. 6.000 anos não dá tempo ali, mesmo que eles tivessem ali tido relações entre eles, não chegamos nem perto de 7,5 bilhões de pessoas, porque não dá tempo. Ali, mais ou menos uns 12 anos para a mulher dar cria, né? 9 meses para poder gerar um filho, não dá tempo de chegar em 6.000 anos, nessa quantidade de pessoas. E outra coisa, lá fala também que Caim abandonou a família e foi para outra cidade. Que outra cidade? Não era só eles? E aí encontrou ali uma outra mulher e teve uma grande família, inclusive um filho chamado Enoque, que era avô de Noé. E por falar em Noé, depois não teve o dilúvio também? Não matou todo mundo? Não ficou Noé, a mulher de Noé, os 2 filhos de Noé, a nora de Noé e a criança? De onde que vem 7,5 bilhões de pessoas? Não dá tempo, meus queridos. Essa é a verdade. E se nós olharmos lá também, na parte da igreja protestante, da religião protestante, lá fala que nós estamos aqui para pagar os nossos pecados até a nossa 4ª geração. Que Deus é esse? Quer dizer que eu estou aqui para pagar o pecado do meu bisavô? Eu nem conheci ele, eu estou pagando o pecado dele? Que justiça é essa? Nem a justiça humana, que é falível, é assim. Quer dizer que eu mato uma pessoa, eles vão prender meu filho? Meu pai mata uma pessoa, eles vão prender eu? Não, eu sou responsável pelos meus atos. Meu bisavô, coitado, né? Ele que paga os pecados dele lá, eu não tenho nada com isso não. E aí nós vamos encontrar respostas sensatas, racionais, filosóficas e também científicas na doutrina espírita. Por isso a necessidade de nós estudarmos, meus queridos, de fundamental importância, né? Nosso tempo já esgotou, mas vamos lá. É muito rapidinho, eu só queria enfatizar mais uma vez isso que o Sérgio falou. Estudo, estudo, estudo. E a casa disponibiliza um monte de turmas de estudo que também não paga para participar, sobre vários temas, entre eles a mediunidade,
o Evangelho segundo o Espiritismo e vários outros, o Livro dos Espíritos, né? Mas estudar é fundamental, porque aí a gente vai ser menos enganado. Como que eu vou estar menos suscetível a enganos? Se eu estudar, se eu ler e saber um pouco mais das coisas. Estudo, estudo, estudo. Boa sorte, um abraço a todos. E é isso, meus queridos. O tema é muito instigante. E nós poderíamos fazer aqui, na verdade, um seminário desse tema. Mas eu quero desejar a todos aí um excelente retorno aos seus lares, aos amigos internautas, uma boa noite. Que Jesus possa nos abençoar a todos nós. Muita paz a todos, meus queridos.